Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, mais uma manhã e mais uma aula de português começando. Hoje nós vamos ver já no finalzinho do capítulo que estamos estudando, né, o capítulo 8, um último assunto gramatical, tá? Sexta-feira a gente encerra esse capítulo, mas de conteúdo de gramática do capítulo vai ser o último, tá bom? Então, peguem um módulo, abram aí na página 26, certo? A partir da página 26, vocês vão encontrar um conteúdo aí bem bacana, tá? Um conteúdo que não é difícil de ser compreendido e eu acho que todo mundo vai conseguir se adaptar muito bem, tá bom? Vejam só, nós falaremos sobre justamente esse conteúdo que está aí na tela. Adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais são também conhecidos como determinantes dos nomes. Nós saímos de regência para complemento nominal, né? Vocês viram aí a aula anterior. Viram como é facinho o complemento? Os adjuntos também são bem fáceis. Muitas vezes eles podem parecer com complementos, mas nós vamos ver que eles se diferem, tá? Que eles são bem diferentes uns dos outros, ou um do outro. Então, adjunto adnominal é o termo da oração que qualifica, especifica, determina ou indetermina um substantivo qualquer que seja a sua função sintática. Então, veja aí, ó, é justamente aquele termo que vai vir junto de um nome. Ó, ad quer dizer junto. Junto do quê? De um nome. Adjunto, um nome que está colado a outro nome, tá bom? Então, qualifica, determina ou indetermina um substantivo. Lembram que no complemento nominal nós tínhamos que ele completava o sentido de um advérbio, de um adjetivo e de um substantivo? Pois bem, aqui não. Aqui o adjunto adnominal só vai exercer uma função sintática em relação ao substantivo, tá, pessoal? Então, se liguem aí, ó. Adjuntos adnominais são os termos que acompanham o substantivo. Olha, mais uma vez dando ênfase. Essa função pode ser exercida pelas seguintes classes de palavras: artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral ou pronomes que acompanhem substantivos. Veja aí, ó, que dentro desses adjuntos adnominais, eles podem ser qualquer uma dessas classes aí gramaticais para acompanhar o substantivo. Ó. Um artigo, aí a gente tem artigos definidos e indefinidos, né? Eu tenho lá o, a, os, as, uma, uns, umas. Adjetivo são as palavras que determinam de forma a caracterizar o sujeito, né, o substantivo. Então, belo, feio, alto, baixo, rápido, podem ser exemplos de adjetivos. Locuções adjetivas, formadas por mais de um nome. Então, eu tenho de anjo, por exemplo, carinha. Carinha de quê? De anjo. Então, estou lá assistindo Carinha de Anjo. De idade, eu estou bastante avançado na idade. Ou então, faleceu de quê? De idade. As pessoas costumam dizer, né? Ó, ele cortou o cabelo com estilo. Obrigado, obrigado. Brincadeiras à parte, mas veja, com estilo é a mesma coisa que estiloso, concordam? Se fosse estiloso, seria apenas um adjetivo. Mas como não é estiloso, é com estilo, aqui tem uma preposição junto com o próprio
adjetivo, né? Ó. Então, aqui formou uma locução adjetiva. Então, numeral 1, 2, quinto, então representa números, né? Pronomes. Pronomes são aqueles que acompanham substantivos ou substituem esses substantivos. Então, eu posso falar aqui, ó, ter a panela. Aí eu pego lá um pronome e digo, essa panela, vamos pegar um adjetivo. Essa panela feia caiu e quebrou. Veja que eu usei adjuntos adnominais para falar sobre a panela. Ó, falei que a panela era essa, então, um pronome aí demonstrativo, essa panela. E usei também um adjunto adnominal de ordem de adjetivo, feia. Então, olha como é fácil. A gente vê direto os adjuntos adnominais nas orações, tá? Exercendo os papéis aí nos substantivos. São recursos de linguagem que enriquecem as frases quando se tem a intenção de ampliar a informação com detalhes, descrições e caracterizações. Então, se eu quero caracterizar melhor a pessoa ou o objeto, vou lá e encho de adjunto adnominal. Quando você quer comprar um cachorrinho, né? Aí você começa a falar para o seu pai: ô pai, olha aquele cachorro lindo, maravilhoso, perfeito, amável, fofinho, da pele lisinha, o pelo lisinho, cheirosinho. Então, tudo inho aí, esse monte de inho que você colocou para convencer o seu pai, ó, são adjuntos adnominais, porque estão junto do substantivo, fortalecendo aí essa sua caracterização, tá bom? Ou então, de repente, você quer descrever alguém ou algum lugar. Então, eu vou dizer assim: olha, professor, eu me lembro que quando eu tinha 2 anos, nós viajamos até a casa da minha avó. E aí, veja, você já descreveu que não era qualquer casa, era da sua avó, casa da minha avó. Da minha avó aí, a gente pode classificar, né? Casa da minha avó pode ser entendido como uma locução adjetiva, está vindo aí, né, junto desse nome. Vamos lá. Eu também posso oferecer detalhes. Então, por exemplo, quero comprar uma camisa preta, tamanho M, deixe-me ver, gola polo. Então, veja, eu dei mais detalhes de um tipo de camisa que eu gosto, ou de que eu goste, né? Vejam aí. Aqui nós temos um exemplo. Aqueles animais transportam alimentos. Vejam que animais transportam alimentos, a oração está de boa, está completa aí, está faltando nada. Só que quando você coloca o pronome demonstrativo aqueles, você determina a que animais você está se referindo. Veja, eu poderia dizer: animais transportam alimentos. Tá, eu vou entender que são todos os animais. Mas, quando eu coloco aqueles animais, então já entende-se que é de um certo animal, ou de certos animais, que nós estamos falando. Essa palavra aqueles aqui, deixa eu colocar a minha canetinha mesmo sem saber usar. Vocês nem me falaram se vocês gostam da minha canetinha ou não, tá? Depois me digam aí, mandem lá no meu privado. Professor, você é um desastre usando sua canetinha. Estou até aqui procurando. Peraí, vai dar certo. Outras opções, ponteiros. Eita, minha gente, esse mouse está de brincadeira comigo, viu? Aí, bora lá. Caneta, foi. Aí, vejam só, ó. Aqueles animais transportam alimentos. Animais aqui é quem? Sujeito, galera. Transportam alimentos é quem? Predicado. Então, vejam, ó.
Na palavra animal, a palavra animal é tida como o quê? Um substantivo. Meu Deus do céu. É um substantivo, tá? Substantivo. Aí eu disse que o adjunto adnominal, ó, vinha junto de quem? De um nome. Então tá junto aqui da palavra animal. Esse animal é substantivo, então pode ser um adjunto, né? E aí veja que quando eu coloco a palavra aqueles, nós estamos determinando a palavra aqui, tá bom? Então, foi determinada a palavra animais. Não é qualquer animal, ou não é qualquer tipo de coisa que eu estou me referindo. É aquele tipo de coisa, ou aquele animal em específico, tá? Aí vejam aqui. Agora nós temos um exemplo com numeral. Quando se falar em numeral, é a ideia de número mesmo, viu, gente? Então, ó, vejam só. Duas cores se misturam no céu. Veja aqui, leia essa oração sem duas. Eu vou lá, entendo ela assim, ó. Cores se misturam no céu. Tá, são várias cores que temos. Todas elas juntas estão se misturando no céu? Pode ser que sim, né? Mas aí, o meu falante, o meu leitor foi lá e ó, e disse, não, são duas cores que se misturam no céu. Então, duas cores seria o sujeito da nossa oração, né? Só que aí, dentro do núcleo, né, do sujeito, que é a palavra cores, que é o núcleo do sujeito, o núcleo do sujeito, por sua vez, oh meu Deus, como eu queria aprender a escrever nesse negócio. É um substantivo, eita, é um substantivo. E aí nós temos o seguinte, ó, vou pedir umas aulas ao William, porque ele tem lá umas letras muito bonitas, né, com aquelas canetinhas lá, bem maravilhosas dele, que eu fico lá vendo os vídeos dele só babando assim por aquelas canetas de cor forte. Aí vejam aqui, um dia a gente chega lá. Vejam que cores é o núcleo do sujeito, porque é a palavra mais importante aqui. E esse núcleo é um substantivo. Esse substantivo, ele foi determinado. Poderia ser várias cores, mas não, são apenas duas. Esse trechozinho aqui, duas, além de ser um numeral, também é chamado de adjunto adnominal. Veja que ele sempre, ó, vem aqui acompanhando o nome, tá certo? Aí, se, por exemplo, aqui nesse nome céu, tivesse, por exemplo, a palavra azul, ó, duas cores se misturam no céu azul. Esse nome azul seria também um adjunto adnominal, mas não para cores, e sim para céu, tá? Azul se referindo ao céu, que é substantivo, e azul seria um a... Eita, está bonitinho o adjetivo, seria um adjetivo, tá bom? Perdoem aí o desastre do professor. Aí vejam só, leiam outra frase. Um falso supermercado foi criado na França para a observação de clientes. Observe que supermercado é o núcleo do sujeito. Então, nós temos o sujeito aí. Um falso supermercado foi criado, é uma locução verbal, certo? Na França, para a observação de clientes, continua sendo aí o nosso predicado. Aí veja só, um artigo, supermercado é substantivo e núcleo do sujeito. Aí vejam, ó, é um artigo. A palavra falso é adjetivo. Supermercado é substantivo. Então veja aqui, dentro da palavra, ao lado da palavra supermercado, olha quantos adjuntos vieram.
mais de um. Vieram dois. Então, o artigo e o adjetivo detalham e especificam o substantivo. Por exemplo, ó, detalhou aqui dizendo quantos eram. E, ao mesmo tempo, esse artigo também nos diz que um falso supermercado, ele é masculino, né? Ó, é masculino. Agora, eu não sei qual é esse supermercado, porque foi usado o artigo indefinido. Se fosse usado aqui o falso supermercado, não, vamos fazer um O direito, pelo amor de Deus. Se fosse usado o artigo o falso supermercado, nós teríamos aí que o narrador, a pessoa que está falando, ele conhece o supermercado, porque ele determinou, tá bom? Aqui foi determinado, mas nós não sabemos por conta do artigo ser indefinido. Então, tudo isso ajuda a ampliar o seu significado, né? Não foi qualquer supermercado, foi um falso. Essas palavras ou expressões que acompanham o substantivo, especificando, caracterizando, ampliando a ideia, são determinantes do substantivo. Olha aí que chique. Essas duas palavrinhas vão ser chamadas por nós de determinantes. E os determinantes nada mais são do que adjuntos adnominais, tá? Na frase do exemplo, esses determinantes têm a função de adjuntos adnominais. Leia esta frase. Os meus dois companheiros de viagem se acidentaram na última excursão. Vejam só. Vamos lá. Eu poderia dizer só assim: companheiros se acidentaram na última excursão. Poderia? Poderia, claro que eu poderia. Mas aí eu quis especificar esse camarada. Eu quis dizer o que era cada um. Aí vai ficar como uma lição para a gente aqui, ó. Complete o esquema a seguir com as palavras que caracterizam ou determinam o substantivo companheiro, núcleo do sujeito nessa frase. Então, vou voltar aqui e a gente vai escolher lá, ó. Ele está dando aqui 4 determinantes, né? A palavra companheiros, que é o núcleo do substantivo, o núcleo do sujeito, ó. Vejam que aqui tudo, até aqui, ó, é sujeito da oração, tudo isso. A palavra companheiros é o núcleo do sujeito. Vamos determinar aqui o que são adjuntos? Vamos lá. Companheiro é substantivo. São quantos companheiros? 2. Olha aí o numeral. Meus é o quê? É um pronome possessivo. Os, artigo definido. De viagem, locução adjetiva. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui determinantes para a palavra companheiros. Vejam que amplia, né, ó, o significado. É tão estranho? Estranho não, né? Tem sentido. Companheiros se acidentaram na última excursão. Só que é um pouco vago. Aí você vem e dá mais informações. Os meus dois companheiros de viagem se acidentaram na última excursão. Bora lá, se eu lembro. Se eu lembro. Os menino também vai ser o único que vai ficar bonito. Querem apostar? Estou dizendo, os meus. Eita, Lele. Os meus os meus dois. Eita. Os meus dois companheiros de quê? De o que foi isso? Aí eu vou abreviar, tá? De viagem. Então, ó, olha só que bonitinho.
Você pode fazer esse esqueminha na sua casa também, para você identificar os adjuntos, tá? Ó, pega lá o substantivo, companheiro é substantivo, tá? Não indica característica, não indica uma modificação para o verbo, é o nome de alguma coisa, tá certo? Então, adjuntos sempre virão acompanhados por substantivos, tá? Eles acompanham esses nomes. E veja que lá na oração, ó, tanto veio antes quanto depois, tá? Mas sempre próximo ao substantivo, beleza? A função do adjunto adnominal pode ser desempenhada por, como nós já vimos, adjetivos, locuções adjetivas, artigos definidos e indefinidos, pronomes adjetivos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e também numerais. Vejam aqui no exemplo. Ó. Os burrinhos inumeráveis da madrugada agitam meu sono. Então, vejam, burrinhos agitam o sono de alguém, né? Agitam o sono. Vejam que os é um artigo definido. Então, adjunto adnominal. Determinei aqui que burrinhos é o núcleo do sujeito. Só que aí, veja, são burrinhos como inumeráveis. Inumeráveis é adjetivo. Se adjetivo está vindo junto do nome, aqui nós temos adjunto adnominal. Da madrugada, locução adjetiva. Então, se é locução adjetiva, adjunto adnominal de quem? De burrinhos também. Aí vejam, agitam. Agitam o quê? O meu sono. Sono é um substantivo. Então, olha só. Se é substantivo, ele também pode ter o quê? Ó, um adjunto adnominal, tá? Lembrando que aqui é um objeto direto. Nós já estudamos que objetos diretos também têm núcleos. E veja, é um substantivo, então, por que não ter um pronome possessivo aqui como adjunto adnominal, tá bom? E aí, para acabarmos, tem aí na página 27 e 28 uma explicação bem rápida da diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Em algumas situações, podemos ter dúvidas se um termo é complemento nominal ou adjunto adnominal pelo fato de serem semelhantes na estrutura. Vejam aí. A resposta ao advogado surpreendeu os presentes. Aí veja o exemplo 2. A resposta do advogado surpreendeu os presentes. Na frase 1, a palavra advogado indica quem recebeu a resposta, ou seja, a quem esta se destinava. Portanto, tem valor passivo. Nesse caso, ao advogado é complemento nominal. Então, veja só, ó, a resposta que alguém deu ao advogado surpreendeu a todos. Então, é como se fosse a resposta dada, tá certo? Não foi o advogado que deu essa resposta, foi alguém que deu a resposta ao advogado. Então, aqui o termo ao advogado, ele encontra-se com valor passivo, logo nós temos um complemento nominal. Na frase 2, a palavra advogado indica quem é o responsável pela resposta, ou seja, quem a deu. Quem foi que deu aqui? Foi o advogado, ele deu essa resposta. Então, veja, ó, nesse caso, do advogado é adjunto adnominal, tá bom? Então, olha só. Então, como diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal? Para responder essa pergunta, confira a tabela a seguir. A tabelinha ficou um pouquinho distorcida na hora que eu fui crescer a imagem, mas vocês podem ver direitinho aí no módulo, tá? Complemento nominal, completa substantivo, o adjetivo ou o advérbio.
Foi o que a gente viu na aula anterior, de acordo com regência dessas palavras. Já o adjunto adnominal, não. Ele só está ligado a substantivos. Então, se for um advérbio, já era. Não é adjunto, é complemento. O complemento é sempre acompanhado de preposição. O adjunto adnominal, não. Ele pode vir sem a preposição, tá bom? Exprime valor passivo, sendo o alvo da ação expressa pelo substantivo. Já no adjunto adnominal, exprime valor ativo, sendo o agente da ação expressa pelo substantivo. E aí, com esse resuminho explicativo, a gente para por aqui, tá? Essa explicação. Eu espero que todo mundo tenha compreendido. Abraço, cheiro no coração e até breve.